Olá pessoal, vou dar minha satisfação para todos vocês sobre o tempo que eu fiquei sem fazer vídeos aqui no canal Livro Natural da Natureza. Porque 2 meses que eu fiquei, eu achei que eu ia resolver meu problema da implantação do meu dente, mas para você ver como que eu fico falando, eu não me sinto bem. Então, mas eu resolvi fazer esse vídeo porque já tá faltando só 1 mês para mim fazer a finalização do implante. Então é isso. Mas aqui reportando aqui sobre o exemplo do implante do dente na associação do que a gente pode, do que eu posso, né, exemplificar aqui o que seja, né, o pensamento e a imaginação. Se o pensamento e a imaginação fosse nosso, a gente, né, eu não quero pensar certas coisas negativas, certas coisas que me deixam mal, me deixam para baixo, me deixam desanimada. Simplesmente eu parava de pensar, eu não pensava aquilo, só pensava coisas boas. Então, o que eu relaciono sobre o implante do dente? Que o diagnóstico que o dentista te dá é que você está apta para receber, que você tem uma estrutura óssea para receber um parafuso. No caso, é o parafuso do titânio. Eu tô com a janela aberta, por isso que tá dando essa claridade muito acentuada, porque o sol tá batendo na janela. Então tá fazendo esse contraste. Mas eu não vou me levantar não, pra fechar a janela. Então, voltando no assunto, o dentista vai dar o diagnóstico para você quer fazer o implante, você vai extrair. Então a gente não pode. Se fosse fácil assim extrair, então o que é a evolução natural da natureza? A evolução natural da natureza é que ela mudou de fase, ninguém sentiu essa mudança em 1935. Ela mudou a energia que era do pensamento para a imaginação, deixou de alimentar, e por isso toda a humanidade sofreu pela mudança natural da natureza, que é a fase natural dela, a fase natural da natureza é racional, que é a energia da nossa origem para desenvolver o raciocínio. Então o raciocínio sim é nosso, o raciocínio é da origem, é nosso. Então o que eu quero também dar o exemplo de quando a gente termina essas etapas do implante, que você está apto para receber lá um novo dente de porcelana, que vai ficar lindo, maravilhoso, você não vai se preocupar. Eu já tenho 2 implantes, com esse que eu estou fazendo vai ser o 4º, mas eu estou fazendo mais 2 agora, 4 implantes. É uma maravilha você comer, você não se preocupar que tem algum dente que vai, no caso assim, se ele tiver fraco, você vai comer alguma coisa muito, por exemplo, um amendoim, uma coisa mais durinha, né, que você vai comer uns grãos assim, um amendoim, alguma coisa assim, desse tipo. Você quer comer aquela coisa gostosa, você não pode se você tiver os dentes assim que tá limitado ali. E você não pode saborear todos os alimentos que você gosta. Então, o raciocínio aí, o raciocínio sim. Quando nós conhecemos a cultura racional, viemos dar para nós aquilo que é de verdade, nosso, que não é a lapidação da dona do pensamento, das essências da matéria, da mecânica material, que é o ser humano, que ele vive
exclusivamente, quando ele não se conhece, para as coisas do chão, da mecânica material. Então a natureza, ela alimentava com essas duas energias do chão, pensamento e imaginação, elétrico e magnético. Agora, a nossa elevação, que ela passa a a nossa elevação, para ela chegar ao seu auge, ela vai com esses processos até você atingir o desenvolvimento do raciocínio. Então você possa ver a vida, sentir a vida com o sabor mesmo verdadeiro, da consistência, por exemplo, de um alimento mesmo consistente, aquele que você vai fazer uma sopinha se você tiver com o dente deteriorado. É a mesma coisa o pensamento. Você não vai ter aquele teor repleto de satisfação, aquela vida harmoniosa, alegria todo dia, aquela alegria no íntimo que você acorda, você dorme, pensando no mundo racional, pensando que nós somos dessa origem, pensando que nós éramos racionais, puros, limpos e perfeitos, e que carregamos essa energia materializada em forma de máquina do raciocínio, que é o habitante do mundo racional. Então temos duas coisas aí. Temos o nosso corpo, que é de matéria, é da planície racional, que se transformou em duas, né? Em duas coisas, a água e a terra. E desses mesmos elementos foram construídos o pingo d'água, que deu causa ao animal racional. E que é a dona da vida, é a dona dessa energia, a dona dessa energia. E o dono da vida, que é o raciocínio, aí sim você está exclusivamente se tratando com aquilo que vai lhe responder aos seus anseios, às suas respostas, a sua insatisfação quanto é a vida enquanto aqui, né? Na matéria, na terra. Então, eu vou ler agora, falando sobre o que eu falei um pouquinho aqui, sobre o raciocínio desenvolvido. O raciocínio, ele é desenvolvido, todos voltarão para o mundo racional. Então, a volta essa volta para a nossa origem, ela pode ser feita antes mesmo da morte. Por quê? Porque eu posso sentir todas as coisas positivas da realidade verdadeira da vida em vida. Eu não preciso morrer para depois ir lá, né? Que as pessoas quero ir junto do Pai Eterno. Essas coisas que as pessoas falam, não. A partir do momento que você está se conhecendo, você está conhecendo a origem, o mundo racional, através da cultura racional. Que a cultura racional, ela não é uma história, ela não é um conto, é uma cultura. Então as pessoas, elas se enriquecem com o quê? Com cultura, porque conto, lendas, histórias, tá cheio por aí. São experiências de vida de povos antigos. Hoje nós temos o quê? A nossa própria experiência com essa vida, né? A vida da humanidade de hoje, a civilização de hoje, e que a ciência não parou. A ciência não parou, porque a natureza vem evoluindo até chegar à cultura racional. Ela evoluiu todo esse tempo, ela não parou. E não irá parar com a cultura racional. Porque o tema que eu falei aí, né, sobre os cientistas e acadêmicos, eles se perderam, né?
O livro que eu estou tratando aqui agora vai nos remeter o assunto do raciocínio, que ele desenvolvido, nós vamos conhecer quem somos. Enquanto que a gente não se conhecia, a gente pensava e imaginava. E quem pensava e imaginava não sabia da verdadeira origem da humanidade, da minha verdadeira origem, porque o pensamento não trazia essa informação. O pensamento não foi feito para isso. A função do pensamento foi só apenas evoluir, lapidar o ser humano, para que ele fosse preparado para chegar a essa elevação de todos os seres e de tudo, porque o que adianta uma pessoa elevada sem que o mundo não melhore também, sem que todas as coisas que estão deteriorando não sejam extirpadas, né, do mundo, as coisas terríveis, horríveis, se elas, né, se não existir também um mundo melhor para a gente viver. Então tudo está mudando, tudo está cada vez mais sendo preparado para receber, né, a energia racional, tal qual é, como ela é, tal qual ela é, qual todos seremos preparados tal qual somos de verdade, como racionais, puros, limpos e perfeitos em vida. Em vida, puros, limpos e imperfeitos em vida. E todas as coisas nocivas que existem na natureza para nos atrapalhar, né? Vírus de doenças, de várias que são, né? As doenças, existem várias doenças que elas podem ser curadas, outras não. Doenças esquisitas, tantos males, né? E isso sendo preparado para que haver o paraíso racional. Paraíso na Terra, paraíso racional. Então, eu vou ler um pouquinho só, né? Nas palavras do autor, Racional Superior 201, do volume do Histórico. Essa obra mais importante que chegou nesse segundo mundo, essa obra, a obra da cultura racional, a obra dos livros Universo em Desencanto. Isto é uma obra da verdadeira divina providência, que veio nos transformar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de racional, puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza. E eu, envolvido com as vaidades da vida, joguei para o lado esse livro Universo em Desencanto por não entender uma coisa que está tão clara para o entendimento de todos. Para mim, eu sou mais rude do que todos, sou mais atrasado que todos, porque todos entenderam e compreenderam e aí estão florindo racionalmente, e eu não. Eu permanecendo nessa categoria de bicho racional e sendo lapidado, e bem lapidado por essas duas energias do chão, por não entender a mensagem da solução da minha vida, do que eu estava mais precisando e necessitando. Os que entenderam hoje aí estão florindo racionalmente, com o desenvolvimento do raciocínio. E outros com o raciocínio já bem desenvolvido, já raciocinando, e eu que podia ser um desses, que já tenho esse livro há tantos anos jogado para um canto.
O quanto estou arrependido de ter perdido tantos anos. Se arrependimento matasse, já estaria morto. Há tantos anos que tenho esse livro e nunca soube que este livro é. Agora eu que vim saber por pessoas amigas de minha confiança o que é o conhecimento do desenvolvimento do raciocínio, o que é da fase racional, o que é a fase do terceiro milênio. Hoje é que eu venho saber de que joguei o maior tesouro de minha vida para o lado, porque estava envaidecido e dominado pelas aparências, pelas vaidades e pelas fantasias que embriagam a todos. Hoje, depois de saber o que é cultura racional por pessoas de minha inteira confiança, hoje é que eu vejo que eu perdi por mais ser mais rude, mais atrasado do que todos. Porque uma multidão já entendeu o que não entendi. E isso quer dizer que eu sou o mais rude e o mais atrasado. Os brasileiros todos já entenderam. E grande parte do estrangeiro. E por isso eu acho que estou muito rude, muito atrasado. E agora, para chegar ao ponto que os outros estão, para ver o que é fazer pouco caso daquilo que não conhece. Tenho o livro há tantos anos, tenho esse tesouro há tantos anos e não fiz uso dele, joguei para o lado, porque parecia que eu não entendia, por estar numa linguagem muito simples, numa linguagem ingênua, numa linguagem que quem tem um curso acadêmico, como eu tenho, não perde tempo com uma linguagem simples, não acadêmica. Não perde tempo com uma linguagem do povo. Por eu ter uma formação mais elevada, uma formação mais acadêmica, a formação científica, sendo eu um homem da ciência, não ia perder tempo em ler o livro com a linguagem mais fraca do povo para atingir todas as camadas. Hoje é que eu estou entendendo que esse livro foi feito para atingir todas as camadas populares. Não foi feito esse livro para uma casta mais elevada. Esse livro não foi feito para acadêmicos nem cientistas. Esse livro está feito para o povo, na linguagem do povo, para alcançar todas as classes sociais. Não foi feito esse livro para privilegiados. E por isso que muitos, por não entenderem a mensagem, jogavam o livro para o lado, como assim aconteceu com uma infinidade de leitores, que por não entenderem a mensagem, faziam até críticas por não entenderem a mensagem de sua verdadeira salvação, que vem em linguagem do povo, para atingir todas as classes e a todos os níveis sociais, para atingir os analfabetos. E quantos analfabetos aprenderam a ler na cultura do desenvolvimento do raciocínio? Então, eu já vi vários casos de relatos de pessoas que aprenderam a ler com o livro. Quantos e muitos acadêmicos cientistas, por verem um português tão simples ao alcance de todos, não posso admitir esse conhecimento porque não está na minha linguagem. Eu sou um acadêmico, eu sou um cientista de alto nível cultural. Eu só aceito leituras que estejam no meu nível cultural. Eu não aceito a linguagem do povo, porque o povo não sabe falar. E assim muitos se perderam e foram pegar no garfão. Para ver, o saber aparente destrói quem vai pelas aparências. O resultado, muitos se transformaram para a classe inferior e já estão com rabo, chifre e garfão na mão porque julgavam que sabiam demais. Para ver como as aparências acarretam más consequências, por serem cultos na cultura artificial e não entendem a cultura natural da natureza. Passaram a entender somente a cultura artificial. E a arte é de quem? Quem acompanha a arte acaba nos braços, no meio do arteiro, que é o dono das artes. E
O que produz artes? Desastres. O que é arte? É do arteiro. Quem é o arteiro? Todos já conhecem perfeitamente, para ver que o artifício só traz o quê? Malefícios, como é estar no mundo, nesse segundo mundo, todos cheios de sofrimentos. Porque o artifício só produz malefícios. Porque o artifício é mal e o que é do mal não é natural. O que é do natural é do bem, mas o natural racional não o natural aparente. O natural aparente é o natural do artifício, é o natural do mal, porque as artes só produzem desastres. Basta ser arte para depender de grande sacrifício. E assim, muitos se perderam com a linguagem simples, a linguagem do povo, porque foi uma obra feita para o povo e não para a casta de privilegiados. Casta é a criação das aparências, do artifício. Todos sendo sofredores e mortais, todos sendo assim iguais e formaram castas para serem melhores uns que os outros. E hoje, depois que vieram a saber o que é a cultura do desenvolvimento do raciocínio, todos arrependidos dizendo, agora é preciso ler esse livro. Já, senão estou perdido. Precisa ser logo. Preciso ler logo. Já tenho esse livro há muito jogado para um canto, porque eu só aceito leituras que estejam no meu nível de acadêmico, de cientista. Eu não aceito leituras comuns do povo, porque a linguagem do povo é uma linguagem simples, e a linguagem simples para os acadêmicos é uma linguagem sem expressão. Em quem não sabe se expressar academicamente, não podia admitir uma linguagem que está fora do meu nível, uma linguagem do povo, para o povo. Então, pessoal, é isso que está aqui, o racional superior descrevendo as falas dessas pessoas que tinham os livros nas suas casas e julgavam, se perderam, quanto tempo ficaram, o tempo perdido, e em vez de eles estarem desenvolvendo o raciocínio, eles ficaram com a linguagem deles acadêmica, a instrução artificial, que ela não serve para a solução da vida. A solução da vida é você se ligar à origem e voltar para a origem, não ficar aqui. Porque quanto tempo vai ficar esse mundo aqui até ele se transformar a qual, esse segundo mundo que ele era antes? Quanto tempo? Aí, se a pessoa não se ligar, ela vai ficando aqui, vai se transformando de uma vida para outra. Essa é uma lei natural da natureza, as transformações dela, a planície racional. Então, ela está nesse processo até chegar lá em cima. Então, esta obra que eu joguei para o lado, a obra redentora de todo o universo, para ver que a vaidade é a ruína de muitos. Então, e quantos já se transformaram para a classe inferior por fazerem julgamentos precipitados, não conhecem as coisas e julgarem sem se conhecer. Agora, essas pessoas que elas conseguiram voltar com os livros, que elas largavam e depois elas voltaram, elas se arrependeram de ter largado os livros e se perderam. Muitos se perderam, porque muitos se transformaram já. E essa é a condenação da natureza, essa é
como que fala? Eu esqueci o nome da palavra, é uma palavra muito diferente que eu li aqui, falando o que a natureza faz, porque ela deu essa cultura, ela abriu a porta, a energia racional abriu a porta e a natureza ela veio com a energia, né, da redenção da humanidade para todos nós voltarmos à nossa origem. Então, ela também, ela está, né, na transformação dela das coisas materiais. Então, se a pessoa que ela está artificialmente vivendo e o corpo dela, né, que é a matéria, ela vai se transformando, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E elas depois tem muitas pessoas que vão sair das tocas, né? Que ainda vai dar tempo ainda, agora no presente, porque muitos já desceram de classe, como está falando aqui, e outros que eles vão sair da casa deles e vir de encontro, né, com as pessoas que já estão com o raciocínio desenvolvido, outros já com raciocínio em desenvolvimento e desenvolvido, e elas voltam o quê? A fazer parte da fase racional, porque a fase racional, ela é a fase da humanidade e se racionalizar, a fase racional, que é toda o mundo, conhecer o mundo da sua raça e saber como voltar para ele. Então, nós sabemos como voltamos para o mundo racional através da nossa energia verdadeira, que é a energia racional, não mais a do pensamento. Nós temos que se ligar a essa para que a outra ela seja eliminada. Não tem como eliminar uma se você não substituiu a outra. Não tem como você parar de pensar, né? Não tem como você parar de pensar. Você tem que o pensamento não para na cabeça da pessoa só porque ela quer que pare. Tem que substituir, porque ninguém vai ficar com a cabeça oca feito um robô. Apesar que nós somos ferramentas da natureza, mas a ferramenta da natureza, o propósito dela é lapidar uns lapidando uns aos outros. Essa lapidação é que você tem, é que nós temos as nossas diferenças, que a natureza fez todos diferentes assim, ela quis fazer todos diferentes. Então é isso que existe a lapidação, por nós sermos diferentes. Porque todo mundo recebe pensamento e imaginação. E se aí recebe diferente, o meu pensamento é diferente do seu, nós não vamos entrar em um acordo, nós não vamos entrar em harmonia, nós não vamos sermos pessoas harmoniosas. Então o raciocínio ele vem quebrar isso daí, porque é a humanidade, a fase racional, a humanidade se racionalizar, a racionalização dos povos. Aí todos, então, saberão o que um sabe, o mundo racional. Então é isso, pessoal. Se gostou, dê um like. E até mais. Espero que eu não fique mais tempo sem fazer vídeo, porque eu estou incomodada com o meu provisório. É isso que eu não estou fazendo vídeo, mas eu sinto muita falta. E eu gostaria que as pessoas me ajudassem também com esse canal, com essa divulgação, que é um benefício para toda a humanidade, ou para o patrimônio da humanidade, essa obra literária de 1000 livros, patrimônio da humanidade, que as pessoas possam, né, fazer um like, um dislike, ou qualquer coisa, um comentário, para que o YouTube reconheça. Até mais, obrigada.